O mundo de Paulo era vasto e complexo. Uma era dominada pelo Império Romano, que se estendia por milhares de quilômetros e abrangia diversas culturas e povos. A cidade de Roma era o epicentro desse vasto império, influenciando profundamente todas as esferas da vida. Os judeus, espalhados por diversas regiões, viviam sob o domínio romano, tentando manter suas tradições e fé em meio a pressões políticas e sociais. Neste cenário, o cristianismo nascente começava a se espalhar, enfrentando resistência e perseguição tanto de romanos quanto de judeus. O apóstolo Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, surge nesse contexto turbulento, desempenhando um papel crucial na disseminação do cristianismo. Saulo, nascido em Tarso, uma cidade cosmopolita e centro de aprendizado, recebeu uma educação rigorosa nas tradições judaicas. Cresceu sob a tutela de Gamaliel, um respeitado mestre da lei, e desenvolveu um profundo zelo pela fé judaica. Este zelo o levou a perseguir fervorosamente os cristãos, que ele via como uma ameaça à pureza de sua religião. A história toma um rumo dramático quando, a caminho de Damasco, Saulo tem uma experiência transformadora. Uma luz intensa o cerca e ele ouve a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Este evento não apenas muda sua vida, mas também o destino do cristianismo. Após sua conversão, Paulo começa sua jornada de fé e pregação. Inicialmente, ele enfrenta a desconfiança tanto dos cristãos quanto dos judeus. Os cristãos temiam que sua mudança fosse uma artimanha, enquanto os judeus viam sua conversão como uma traição. Contudo, sua determinação e zelo pela nova fé eram inabaláveis. Ele começa a pregar em sinagogas, declarando que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Sua transformação é tão radical que ele muda seu nome de Saulo para Paulo, simbolizando sua nova identidade em Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo de coragem e resiliência. Sua vida é um testemunho do poder transformador da fé. Ele escreve em 2 Coríntios 11, 24, 28, sobre os muitos sofrimentos que enfrentou. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Mesmo diante de tais adversidades, Paulo nunca vacilou em seu compromisso com Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo marcou o início de uma era de expansão cristã sem precedentes. Em Antioquia, ele e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo para levar o Evangelho a terras distantes. Essa missão os levou à ilha de Chipre e às regiões da Pisídia, Panfília e Licaônia. Atos 13, 4, 12. A cada cidade enfrentaram resistência e aceitação. Em Pafos, Paulo confrontou o mágico Elimas, que tentava desviar o procônsul da fé. Com a autoridade de Cristo, Paulo cega temporariamente Elimas, demonstrando o poder de Deus e levando o procônsul à conversão. Durante a segunda viagem missionária, Paulo, acompanhado por Silas, visita Filipos, onde enfrenta uma série de desafios. Após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, Paulo e Silas são presos injustamente. Mesmo na prisão, mantêm a fé e louvam a Deus. Durante a noite, um terremoto abre as portas da prisão, mas Paulo impede que o carcereiro se suicide, levando-o, junto com sua família, à conversão. Atos 16, 23, 26. Este evento destaca não apenas a resiliência de Paulo, mas também o impacto transformador do Evangelho. A terceira viagem missionária de Paulo é marcada por uma longa estadia em Éfeso, onde ele ministra por cerca de 3 anos. Durante esse tempo, ele realiza milagres extraordinários, como a cura de enfermos e a expulsão de espíritos malignos através de lenços e aventais que tocavam seu corpo. Atos 19, 8, 12. A pregação de Paulo ameaça o lucrativo comércio de ídolos de prata, levando a um tumulto liderado por Demétrio, o ourives. Apesar da oposição feroz, Paulo persevera, e a mensagem do Evangelho se espalha por toda a Ásia Menor.
Os desafios que Paulo enfrenta em suas viagens são vastos e variados. Em Corinto, ele lida com divisões internas e imoralidade dentro da igreja. Paulo escreve cartas cheias de instruções e exortações, incentivando os crentes a viverem de acordo com o ensinamento de Cristo. 1 Coríntios 1, 10 e 13. Sua paixão e dedicação ao ministério são evidentes em cada palavra, mostrando sua determinação em ver as comunidades cristãs crescerem em fé e unidade. Paulo também enfrenta a resistência das autoridades religiosas e políticas. Em Tessalônica, a pregação de Paulo causa tanto alvoroço que ele e Silas são forçados a fugir durante a noite. Atos 17, 5, 10. Contudo, em cada cidade ele deixa uma marca indelével, estabelecendo igrejas que continuam a florescer após sua partida. Sua coragem e persistência são testemunhos de sua fé inabalável e de sua convicção no chamado divino para espalhar o Evangelho. A jornada de Paulo é uma combinação de altos e baixos, triunfos e tribulações. Sua vida nos ensina que seguir a Cristo não é isento de dificuldades, mas é através dessas dificuldades que nossa fé é fortalecida. Paulo escreve em Romanos 8, 18: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Suas viagens missionárias e os desafios enfrentados reforçam a mensagem de que a verdadeira fé persevera, independentemente das circunstâncias, e continua a impactar o mundo de maneira poderosa. A prisão de Paulo em Jerusalém marca o início de uma série de eventos dramáticos que culminam em sua viagem a Roma. Quando Paulo retorna a Jerusalém, ele é reconhecido por alguns judeus da Ásia que incitam a multidão contra ele, acusando-o de profanar o templo. A turba se enfurece, e Paulo é arrastado para fora do templo e quase linchado, até que os soldados romanos intervêm e o prendem. Atos 21, 27 e 36. Em meio ao tumulto, Paulo pede para falar à multidão, e em sua defesa, ele narra sua conversão. Mas a raiva da multidão aumenta ainda mais. Durante sua prisão em Jerusalém, Paulo é levado diante do Sinédrio. Ele percebe que o conselho é composto tanto por fariseus quanto por saduceus e usa isso a seu favor, declarando-se um fariseu e mencionando sua esperança na ressurreição dos mortos. Isso provoca uma disputa feroz entre os dois grupos, dividindo suas opiniões. Atos 23, 1, 6. A situação se torna tão violenta que o comandante romano tem que retirar Paulo à força para protegê-lo. Nessa noite, o Senhor aparece a Paulo e o encoraja, dizendo: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Paulo é então transferido para Cesareia, onde enfrenta um longo período de prisão sob o governador Félix. Durante este tempo, ele é repetidamente chamado para falar com Félix e sua esposa Drusila, discutindo a fé em Cristo e a justiça. Félix, porém, espera subornos e mantém Paulo preso por 2 anos. Atos 24, 24, 27. Quando Pórcio Festo sucede Félix, Paulo ainda está encarcerado. Os judeus renovam suas acusações, e Paulo, percebendo que não receberia um julgamento justo, apela ao imperador. Esta decisão o coloca no caminho para Roma. A viagem a Roma é uma das mais memoráveis na vida de Paulo. Ele embarca em um navio com outros prisioneiros, sob a guarda de Júlio, um centurião. Durante a viagem, Paulo prevê um desastre, mas seus avisos são ignorados. A tempestade, conhecida como Euroaquilão, atinge o navio, e após 14 dias à deriva, eles naufragam na ilha de Malta. Durante o naufrágio, Paulo tranquiliza a todos, garantindo que nenhum deles perderá a vida, conforme revelado pelo anjo do Senhor. Atos 27, 22 e 24. Em Malta, Paulo sobrevive à mordida de uma víbora, e os habitantes locais, inicialmente desconfiados, ficam maravilhados e muitos são curados e convertidos. Atos 28, 1-10. Ao chegar em Roma, Paulo é colocado sob prisão domiciliar, permitindo-lhe certa liberdade para continuar seu ministério. Durante este tempo, ele escreve algumas de suas epístolas mais profundas,
incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas revelam a profundidade de sua teologia e sua preocupação pastoral pelas igrejas. Ele escreve sobre a armadura de Deus, exorta os crentes a se alegrarem sempre no Senhor e a viverem vidas dignas do chamado que receberam. Efésios 6, 10-18, Filipenses 4:4, Colossenses 1:10. Apesar das adversidades, Paulo continua a pregar o Evangelho com ousadia. Ele recebe todos que vêm vê-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo. Atos 28:30-31. Sua prisão não diminui sua determinação, pelo contrário, sua fé permanece inabalável e seu testemunho se torna ainda mais poderoso. A prisão de Paulo em Roma se torna um testemunho de sua resiliência e dedicação à missão de Cristo, inspirando gerações de crentes a seguir seu exemplo de fé e coragem. As cartas de Paulo, escritas durante suas inúmeras viagens e períodos de prisão, são tesouros de sabedoria e instrução para a igreja cristã. Entre suas epístolas mais influentes, a carta aos Romanos se destaca pela profundidade teológica. Paulo escreve aos cristãos em Roma, explicando a justificação pela fé e a graça de Deus. Ele declara em Romanos 1:16-17: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Esta carta fornece uma base sólida para a compreensão da salvação e da vida cristã. Outra carta significativa é a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo aborda questões práticas e éticas enfrentadas pela igreja em Corinto. A igreja estava dividida por facções e imoralidade. Paulo exorta os crentes a buscarem a unidade e a pureza. Ele discute a importância do amor acima de todos os dons espirituais, culminando no famoso capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Sua instrução sobre a ceia do Senhor e a ressurreição dos mortos também são partes cruciais desta epístola. Em sua carta aos Gálatas, Paulo defende vigorosamente a justificação pela fé contra aqueles que tentavam impor a observância da lei judaica aos gentios. Ele escreve em Gálatas 2:16: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Esta carta foi crucial para estabelecer que a salvação é um dom de Deus, não algo que possa ser ganho através de obras. Na carta aos Efésios, Paulo explora a unidade e a paz que Cristo traz. Ele fala da unidade do corpo de Cristo e da importância da vida em comunidade. Efésios 4:1-3 exorta: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo também descreve a armadura de Deus, uma metáfora poderosa para a vida espiritual. As cartas pastorais dirigidas a Timóteo e Tito revelam a preocupação de Paulo com a liderança e a organização da igreja. Ele dá conselhos práticos sobre a escolha de líderes, a disciplina na igreja e a doutrina. Em 1 Timóteo 3:1-7, Paulo detalha as qualidades necessárias para um bispo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas cordato, inimigo de contendas, não avarento. Estas instruções visam garantir que a igreja esteja bem governada e espiritualmente saudável. O legado teológico de Paulo é vasto e profundo. Suas cartas não só moldaram a doutrina cristã, mas também forneceram orientações práticas para a vida diária dos crentes.
Elas continuam a ser estudadas, ensinadas e aplicadas nas igrejas ao redor do mundo. Através de suas palavras, Paulo continua a falar com autoridade e compaixão, orientando os cristãos a viverem uma vida fiel a Cristo e comprometida com o Evangelho. Seu impacto perdura, confirmando-o como um dos mais influentes apóstolos da história cristã. A história de Paulo culmina em Roma, onde ele enfrentou seu destino final com a mesma coragem e convicção que caracterizaram toda a sua vida. Preso pela segunda vez e consciente de que sua execução estava próxima, Paulo escreve a seu amado discípulo Timóteo com palavras que ecoam sua serenidade e fé inabalável. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que têm esperado com amor a sua manifestação. 2 Timóteo 4, 7, 8. Estas palavras não apenas encapsulam a essência de sua vida, mas também deixam um legado de esperança para todos os cristãos. A execução de Paulo, segundo a tradição, ocorreu por decapitação sob o imperador Nero. Este método de execução era reservado aos cidadãos romanos e considerado uma forma mais humana de pena capital. A escolha deste destino reflete o status de Paulo como cidadão romano, mas não diminui a brutalidade de sua morte. No entanto, sua serenidade perante a morte inspirou incontáveis cristãos, reforçando a mensagem de que a fé verdadeira pode superar até mesmo os maiores temores. Imediatamente após sua morte, o impacto de Paulo na comunidade cristã foi profundo. As igrejas que ele fundou e nutria com suas cartas e visitas foram fortalecidas por seu exemplo de fé e coragem. Seus escritos continuaram a circular, proporcionando orientação e inspiração. A carta aos Romanos, por exemplo, foi uma das muitas que cimentaram sua reputação como teólogo e pastor. Em Filipenses 1:21, Paulo escreveu: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Essa atitude destemida diante da morte solidificou a fé de muitos crentes que enfrentavam perseguição. O legado de Paulo se estende muito além de seu tempo. Seus ensinamentos moldaram a teologia cristã, especialmente em questões de graça, fé e justiça. Agostinho, Lutero e muitos outros teólogos ao longo dos séculos se inspiraram em suas epístolas. A doutrina da justificação pela fé, central para a reforma protestante, foi profundamente influenciada pelos escritos de Paulo. Sua capacidade de articular a complexa relação entre a lei e a graça trouxe clareza e direção para a Igreja em momentos cruciais de sua história. Para muitos líderes cristãos contemporâneos, Paulo continua sendo um modelo de liderança espiritual e dedicação inabalável. Suas epístolas, repletas de conselhos práticos e teológicos, ainda são estudadas nas igrejas e seminários. A coragem de Paulo ao enfrentar adversidades e sua paixão pelo Evangelho inspiram pastores, missionários e leigos a perseverarem em suas próprias jornadas de fé. Ele é lembrado não apenas como um apóstolo, mas como um irmão em Cristo que viveu e morreu com integridade e fé. Finalmente, o legado duradouro de Paulo é uma testemunha da verdade eterna do Evangelho que ele proclamou. Sua vida e escritos são um testemunho da transformação que Cristo pode realizar em uma pessoa e do poder da fé para mudar o mundo. Como ele afirmou em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo nos lembra que, independentemente de nosso passado, podemos ser renovados e capacitados a viver uma vida de propósito e impacto eterno. Seu legado continua a inspirar e a desafiar todos nós a viver com a mesma paixão e compromisso com Cristo.